Porque projetos deixam de acontecer porque a gente se paralisa na mente. E você que está ouvindo provavelmente vai escutar ao fundo o barulhinho de chuva. Começou a chover aqui em São Paulo. Acredito que vai se alongar pela nossa gravação, então eu peço aí espero que não incomode vocês, mas é o tempo que eu tenho para gravar. Não quero deixar vocês sem conteúdo, então bora lá. Olá, Oberiano e Oberiana da energia de Touro. Meu nome é Oberon, bem-vindos ao meu universo. E hoje iremos fazer as previsões referente à próxima semana, que começa no dia 17 e vai até o dia 25. A gente vai fazer a interpretação de dia por dia e do final de semana para entender como que vai estar, quais são as energias, como que você pode se preparar, né, para vencer esses desafios ou aproveitar a bonança também, que é importante da gente pensar. Mas antes da gente seguir, curte, comenta, compartilha com alguém que você goste, com alguém que queira também saber como que vai ser sua semana, ou até um amigo taurino aí, que vai me ajudar bastante. Hype o vídeo, não sei se tem a opção ainda de hypar, mas hypem o vídeo que eu sei que é bom também, e dessa forma vocês me ajudam, e também indica ao algoritmo, ao YouTube, a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para receberem também esse direcionamento, que vai ser bem legal, ok? Agora eu peço que você apoie o seu celular aí em algum lugar, coloque as suas mãos em gachô, feche os seus olhos, inspire profundamente, expire, repita esse processo para se conectar com a energia dessa tiragem e para que as mensagens corretas cheguem a você e que te ajudem a aproveitar e potencializar as oportunidades dessa semana que se inicia. Vamos lá, gente. Acendi uma velhinha aqui verde, simbolizando essa energia de touro para as pessoas que estão aqui nesse vídeo, para trazer essa energia que fala sobre cura, revigoração, estabilidade emocional, trazer aquilo que taurinos gostam, que é o quê? Tranquilidade para poder fazer as coisas, tranquilidade para conseguir buscar as coisas que realmente desejam, tá certo? Então, vamos lá falar sobre o primeiro dia, que é o dia 19. E hoje a gente vai usar o oráculo das intenções e as runas das bruxas, que daqui a pouco eu explico pra gente tirar o conselho, tanto da semana quanto do final de semana, tá certo? Então vamos lá pensar aqui sobre o dia 19, esse começo de semana. Árvore. Caixão. Interessante, porque na leitura da semana passada, e cobra, na leitura da semana passada teve uma carta que eu tirei conselho que foi muito parecida com Áries, e Áries também tá aparecendo, tanto o caixão quanto a cobra. Aí vai dar uma olhada lá se você tiver algum aspecto importante de Áries no seu mapa. Livro. E da cobra, o barco. Cegonha. Montanha. Olha só. Vamos lá. Tirei bastante carta para entender esse dia aí 19. Inclusive, se depois de você ver esse vídeo você quiser fazer uma leitura referente ao seu 2026, basta você clicar no link, né, escanear o link para ser direcionado para o WhatsApp, ou entrar aqui no link que tem embaixo, que eu também vou deixar. Me manda ali os seus pontos para eu te direcionar qual o trabalho que eu realizo que pode trazer as respostas que você precisa, tá? É sempre importante a gente lembrar que nas interpretações para mais pessoas, a gente está falando com muita gente. É muito diferente do atendimento 100% personalizado, tá certo? E como vai ter coisas aqui a serem vistas, seja muito bem-vindo ao universo de Oberon aí para tirar suas dúvidas e ter os seus atendimentos, porque eu gosto de tirar bastante carta para ter certeza de tudo que vai estar aí, né, direcionado para ocorrer, para quais são as energias. A primeira carta que aparece é a árvore. A árvore, ela fala muito sobre estabilidade. Fala muito sobre estabilidade, segurança. Fala muito sobre esse lugar de as coisas enraizadas. E aqui aparece a cigana. Então, no caso, aqui representa a energia feminina, que no caso pode ser você, ou no caso, se você for homem, é a energia feminina. A energia feminina, ela fala muito sobre a maleabilidade, adaptação. Então,
o que acontece? Você pode estar no momento ok, no momento estruturado, no momento de realmente se sentir mais seguro ou segura, né? Só que aparece aqui o caixão, que pede transformações. O livro, que pede para ter aprofundamento, estudo. E, a complementar dessas três, a cegonha, que fala sobre coisas boas chegando. Pede um pouco aqui para sair dessa adaptação e buscar coisas novas. O caixão, na leitura do baralho cigano, ela fala muito sobre transformações. Fala muito sobre deixar coisas que já não estão mais funcionando pra gente se reinventar muitas vezes. Também é interessante da gente pensar. E por que que isso é importante? Para você conseguir conquistar, é importante da gente lembrar que Urano ele tá em Touro, que é lá na astrologia, que eu vou trazer previsão referente aos astros também, mas o que que traz para os taurinos de modo geral? A necessidade de atualização, a necessidade de realmente buscar. E aqui fala muito sobre o ensino. Por quê? Quando a gente pensa na árvore, os frutos da árvore, aquilo que você vai ralar para fazer, fala muito sobre cair no próprio pé ou próximo. Então é difícil conseguir um resultado diferente quando existe ali a repetição daquilo que está sendo feito, sabe? Então preste atenção referente a isso. Na segunda, pode ser que você tenha muito essa reflexão. Então, perceba. E aí, aqui também apareceu a cobra, que pode falar sobre alguém que está colocando mais pedras ali nos seus desafios, às vezes alguém que está trazendo mais essa memória de vai ser difícil, vai ser desafiador e tal. Mas o que eu observo aqui é o seguinte, que aparece o barco, ou seja, talvez essa pessoa pode estar saindo do seu caminho. Então deixa aí. Às vezes a gente quer segurar o problema, mas deixa aí. É muito assim, uma pessoa que tá pesando, uma pessoa que tá falando que é difícil, uma pessoa que tá falando que é inalcançável, e isso pode trazer para você que Touro já é uma energia mais estável, obviamente que dependendo ali do mapa astral, porque dependendo do nosso ascendente muda um pouco a configuração do nosso signo solar, mas de modo geral, como taurinos gostam da segurança para dar o próximo passo, ter uma pessoa que mina a sua autoestima, os seus sonhos, pode fazer com que você se bloqueie ainda mais de tentar coisas novas. Então deixa aí. Se tiver alguém assim, deixa aí, tá? Então na segunda-feira vai trazer muito essa questão de você entender, tá, eu tô aqui, mas eu quero algo mais, o que eu tenho que fazer para ter esse algo mais? Taurinos às vezes são difíceis de sair da petição das coisas que tá ali na vida dele, né? De quebrar a inércia. Mas se permita quebrar, se prepare para isso. Já vai pensando, já vai analisando, aproveita essa energia para ir se curando emocionalmente para um próximo passo, porque coisas boas tendem a chegar para você, mas aqui pede preparo. E aí, muitas vezes a gente pede a sorte, né? A sorte de chegar uma coisa muito legal. Mas de nada adianta chegar uma oportunidade muito bacana na nossa vida se a gente não estiver preparado para colher, porque senão ela passa. Então, se prepare, tá? E deixe pessoas pesadas irem. Eu sei que às vezes taurinos têm um certo apego por pessoas, mas tem pessoas que machucam demais. E segurar fere a nossa mão. Já pensou nisso? Então vamos para o dia 20, que é terça-feira. Vamos lá. Jardim. Cigano. Montanha. Olha, aqui já fica mais interessante na terça-feira, hein? O cão. Caminhos e a torre. Olha, existe aí talvez um bloqueio mental, por exemplo, que é alguma coisa nova, mas às vezes pensa que vai ser muito difícil e vai demandar muito tempo e tudo mais. Só que, às vezes está muito mais no mental do que no prático. Entende o que eu quero dizer? A primeira carta é o jardim, a segunda carta é o cigano, a terceira carta é a montanha. Então aqui o jardim ele sempre vai falar sobre oportunidades novas que podem acontecer nesse sentido de crescimento. Só que a responsabilidade do jardim é do dono do jardim. Dificilmente alguém vai chegar e plantar ali uma coisa nova sem a pessoa que é responsável pelo jardim pedir, demandar. Quando a gente está falando sobre o jardim, o que eu quero atrair para minha vida? Eu preparando o jardim, eu atraio pássaros, eu atraio borboletas, eu atraio coisas que são prazerosas de estar, ou senão eu cultivo coisas que vão me alimentar. Então assim, pense,
Aqui saiu a energia do cigano. Você lembra que na primeira, né, na segunda-feira apareceu a cigana? Que eu falei que essa é a energia feminina que todos nós temos. A energia yin e a energia yang. A energia de adaptação, a energia de aprofundamento e a energia de ir lá e conquistar e fazer mais para fora. Então, aqui fala que para às vezes você conseguir dar o próximo passo, cultive a energia do cigano, que é o quê? Ir em frente, buscar, correr atrás. Não vejo como uma outra pessoa, principalmente por conta da carta complementar que saiu, que a gente vai falar já já. E por último, a montanha. O desejo é latente aí no seu coração, no sentido de fazer algo novo. Ao mesmo tempo, o pensamento de que é difícil, vai demandar muito tempo, eu vou ter que me esforçar, pode estar ganhando. E não deixe que isso te abale. Aqui, como carta complementar do jardim, apareceu o cigano. Então eu vou colocar aqui de lado que eu acho que fica melhor. Pessoas amigas que apoiam, que incentivam, que faz, né? Taurinos normalmente são pessoas que têm essa estabilidade, gostam de estar em lugares seguros, que já conhecem, mas pode ser que alguém te apoie muito. Aí aqui aparece a energia do cigano e aqui aparecem os caminhos. Como eu falei, aqui nessa interpretação, a energia do cigano ela tá num lugar muito direcionada para atividade, agir, escolher. E os caminhos pedem aqui para escolher uma direção. Então, como que a gente escolhe uma direção? Muitas vezes acreditando que a gente vai chegar em algum lugar. Então, esteja nesse lugar. E aí eu tirei mais uma carta para entender esses caminhos. Apareceu a chave, ou seja, predisposição, garra, determinação são coisas que você já possui. Então, vai em frente. Vai em frente, se coloque, busque, mas se você permanecer nessa energia de adaptação, não espere que da sua árvore, que a gente viu na segunda, dê uma pera se você plantou uma maçã. Vai ter que fazer um enxerto, não sei, não sou agrônomo, mas vai ter que fazer alguma coisa, sabe? E aí a carta complementar da montanha é a torre. Olha pra pessoa olhando pra torre. Acha que é uma coisa inalcançável, acha que é uma coisa muito dificultosa. Realmente, quando a gente tenta ter um olhar mais real da vida, quando a gente faz as coisas de uma forma direito, às vezes a recompensa ela vem de muito esforço e é difícil a gente conversar com pessoas que deram certo de uma forma assim correta, digamos assim, que não trabalham bastante, que não se empenham bastante, que não investem o seu tempo. Obviamente que é importante você entender qual que é a recompensa que você quer, porque isso vai determinar o tanto de investimento de tempo que você vai querer fazer. Tá ok? Mas muito cuidado para você não se paralisar, porque projetos deixam de acontecer porque a gente se paralisa na mente. E uma professora de português me falou isso na faculdade, que a mente mente. Então, vamos provar pra mente que ela está errada, que a gente consegue conquistar as coisas que a gente quer, tá? Vamos falar sobre quarta-feira. Quarta-feira, meio de semana. Eu sempre achei um dia, assim, muito doido, ser o meio da semana. Mas tá bom. Vamos lá pra quarta-feira. Anel, ou crush, urso, livro, o barco, o coração. Que legal! Olha só, na quarta-feira, como eu te disse, nessa primeira segunda-feira talvez vai bater esse sentimento de que você quer mudar e tudo mais. Na terça-feira vai vir um ânimo, muito cuidado com o desânimo de projetar coisas que não existem. Na quarta-feira vai ser muito bacana para você se conectar com pessoas que às vezes já percorreram um caminho que você quer percorrer. Às vezes um mentor, um tutor, às vezes uma pessoa do trabalho, às vezes uma amizade que tem um pensamento parecido com o seu. Apareceu aqui as alianças. Pode falar sobre relacionamento? Se a gente for ver aqui a questão da carta complementar, deixa eu ver se... Aparece o barco, então pode falar sobre a chegada de alguém que você espera, que às vezes estava longe, né, tudo mais. Mas, como a gente tá vendo que esse direcionamento desde a segunda-feira tá falando muito sobre objetivos, então a gente vai seguir mais por este lado, tá? Mas se você está aí querendo um crush, querendo uma crusha, alguma coisa do tipo, e quer saber como está seu momento amoroso, existem leituras específicas para isso. Então você acessa o QR Code
e a gente faz o agendamento pra gente fazer essa sua leitura, tá certo? Aí aparece aqui o anel, o urso. O urso, ele sempre tá relacionado com alguém que cuida da gente, ou com alguém, uma figura do trabalho também, que é legal da gente mencionar. E aqui aparece o livro. O que eu imagino? Pode falar sobre parcerias que ajudem a você resgatar aquele livro da terça ou da segunda, agora eu esqueci, mas depois vocês veem aí o vídeo. Coisa volta lá. Que pode falar muito sobre esse estudo, que pode falar muito sobre você repensar a vida, como que você está direcionando. Então isso é muito legal. A carta que vem complementar ao urso é o coração, que fala sobre seguir esse coração, sobre buscar as coisas, como complemento do livro. Então, realmente, o estudo, o aprofundamento, a compreensão vai te levar para essa estruturação, essa nova estruturação que você quer. Uma outra árvore, um outro resultado, uma outra recompensa, tá? E olhando aqui só a tiragem de baixo, a gente tem o navio e o coração, que fala muito sobre seguir coisas. Pode ser que role um crushzinho aqui na quarta, hein? Que alguém chegue, que alguém que movimenta aí sua vida chegue, que te traga ali esse sentimento de conforto, de amparo. Mas muito cuidado, porque às vezes quando a gente se sente amparado, a gente esquece um pouco da nossa individualidade. E aí quando a gente pega isso no futuro, que a gente não vai chegar ali naquilo que a gente queria, a gente vai precisar de mais tempo. Então saiba onde colocar as fichas, tá? E aí também sai a árvore, que fala mais uma vez sobre essa estruturação. Então, assim, se sua vida está desorganizada, essa semana pode ser positiva para organizar, para dar os primeiros passos, para escolher o caminho, ver se esse caminho é seguro, que é um ponto muito importante para taurinos. Vamos falar sobre a quinta-feira, dia 22. Vamos lá falar sobre o dia 22. Montanha. É muito interessante, né, quando a gente tira as cartas dessa maneira, porque a gente vai vendo que vai oscilando. Aí tem um dia que tá muito bom, tem um dia que tá mais estranho. A lua. Pode ser que a partir de quinta-feira o ânimo para você buscar as coisas que você quer venha aí. Então aproveita. Olha que legal. Saiu aqui a montanha, a primeira carta que saiu. Só que a carta complementar que veio foi a lua. Será que tá focando? A lua, ela fala sobre reconhecimento, sobre chegar lá, sobre correr atrás das coisas que a gente quer e fala sobre essa estrutura. Então, pode falar que na quinta-feira talvez você esteja mais direcionado para essa busca, para essa realização, para essa construção. E isso é muito bom porque dá gás. Mais uma vez, quando a gente entende onde a gente quer chegar, a gente tem mais gás. Quando eu faço uma viagem, eu entendo que eu quero ir para a praia, eu sei quantos quilômetros eu tenho que rodar, eu sei o tipo de transporte que eu tenho que utilizar. Isso me dá ânimo porque eu tenho onde chegar. Então, muito interessante pensar nas metas também. Apareceu aqui o cão mais uma vez te motivando, alguma pessoa ali de alguma forma te motivando, se conectando com você, o que também é bem legal. E apareceu aqui o coração, que pode falar sobre um coração batendo mais forte, talvez por uma amizade. Aí depois vocês me contam aqui nos comentários. Coloca aqui a palavra cachorro ou cão, como vocês preferirem, que aí eu vou saber que vocês estão com um crush. E se vocês não quiserem se expor muito, manda lá no WhatsApp pra gente conversar e quem sabe também ver, tentar entender como tá essa energia na vida de vocês, tá? E aí, a gente tem aqui a última carta, o cigano, mais uma vez essa energia masculina de movimentação. Aparece aqui o cigano com a cegonha. A gente pode falar aqui também sobre, se você tiver algum envolvimento com algum rapaz, se cuida, proteja, se previna-se, né? Justamente porque homem, cegonha, que fala sobre filho, cão, que é um amigo, que às vezes a gente fica mais ali, né? Mais aberto para o envolvimento. Então, previna-se, pra nenhuma surpresa aí nessa quinta-feira, se for uma quinta-feira amorosa. Vamos falar então sobre sexta-feira, dia 23. Árvore mais uma vez. Ó, quem tiver aqui preocupado, aliás, quem tiver aqui escutando, tá muito preocupado em receber alguma notícia de transformação, alguma notícia de recompensa, alguma notícia de realização. Olha, e ainda ouso dizer que pode ser que a energia
principalmente porque essa leitura aqui tá dando duas coisas, tá dando duas nuances. A questão do trabalho, mas também a questão de relacionamento. Na nossa vida, a gente tem 100% que é o nosso tempo total. É interessante a gente observar o que a gente está investindo no trabalho, o que a gente está investindo no relacionamento, no lazer, e entender, porque essas escolhas vão determinar de fato os nossos resultados. Então ter essa clareza ajuda a gente não se decepcionar no meio do caminho, então tenha claro, tá? Por que eu digo isso? A gente tem que lembrar que touro representa os 5 sentidos. A energia de touro, ela fala sobre o desenvolvimento do prazer, então é muito fácil às vezes para um taurino acabar se distraindo com coisas que aliviem o estresse, porque a gente está buscando ali. Então, muita atenção para você não perder o ritmo das coisas. Não procrastine. Se coloque em primeiro lugar com ou sem alguém. A primeira carta que aparece nessa sexta-feira é a árvore. Então, existe aí uma preocupação de estruturação. Como apareceu aqui mais uma vez o coração, eu ousaria dizer que pode ser também uma preocupação sobre um relacionamento, uma estrutura de relacionamento. Qual que é o esquema aqui? A pessoa te trata bem? A pessoa está te priorizando? A pessoa está te trazendo estabilidade e segurança? Esse é o ponto-chave. Taurinos não ficam bem com pessoas que trazem aquele sentimento de areia movediça, tá? Atenção, e principalmente, conecte o signo da pessoa com a sua Vênus. Veja lá no seu mapa astral onde está a sua Vênus, que vai te ajudar a direcionar isto. Aí vem aqui a carta, a árvore, a carta e a foice. Nessas três cartas... Opa, pronto. Nessas 3 cartas, que seria ali a árvore, a carta e a foice, fala muito sobre o desejo de chegar à informação, à recompensa de alguma coisa que eu fiz, o resultado de alguma coisa que eu fiz, que é muito legal. Só que assim, mais uma vez, se você não iniciou alguma movimentação, seja na segunda-feira, no dia 19, seja posteriormente, como que vai chegar? A colheita, ela está 100% direcionada com o plantio. Se não tem plantio, não tem colheita. Presta atenção em relação a isso, para você acabar não se distraindo aí de fato. Ok. E aí, a carta complementar com a árvore vem o coração, que pode sim falar sobre um relacionamento, mas também pode falar muito sobre objetivos que vêm da alma, que vêm do coração, que vêm do instinto. Isso daí também é um ponto interessante de vocês conseguirem observar. E aí, a carta apareceu aqui, a aliança e a chave. Por isso que assim, na parte de cima fala muito sobre resultados profissionais. Na tiragem de baixo aparece muito tipo a expectativa de um relacionamento, de acontecer, de trazer alguma coisa. Tem que equilibrar isso. Por quê? Porque pode ser a dispersão. Obviamente que a nossa vida, ela acontece, né? Quando a gente fala sobre mapa astral, que inclusive eu também leio o mapa astral, se você não tem o seu, agenda, porque transforma a vida, realmente traz muitas informações que fazem a gente repensar, a gente amadurecer, a gente se empoderar de nós mesmos. E aí tem essas 12 áreas da vida que a gente tem que equilibrar. Mas não tem como eu achar que se eu dedicar menos tempo eu vou colher alguma coisa a mais, tá? Então na sexta-feira, a partir de quarta e sexta, se tiver algum crush aparecendo tomando seu tempo, verifique se você não está deixando pela metade coisas que você deveria tomar conta para você chegar onde você quer, seja projeto pessoal ou seja projeto de trabalho. Vamos falar agora sobre o conselho da semana. Que conselho é esse? E põe aqui embaixo se faz sentido, porque eu gosto de saber dessas coisas, se faz sentido, se não faz. Curte, me compartilha lá nas outras redes sociais, me manda no WhatsApp, vocês estão tudo autorizado. Vamos falar lá. Força. Olha que interessante, força. Há situações que necessitam de um empenho maior para se concretizarem, tá vendo, Taurino? Coloque energia, força e empenho para se direcionar à finalização desejada. Tá vendo? Então, assim, é isso que a gente estava falando. Muito cuidado para você não dispersar, muito cuidado para você não colocar muita carga nessa questão de relacionamento, nos prazeres, porque isso pode dispersar de você chegar.
aonde você quer. Obviamente que eu não tô falando que uma semana vai transformar a sua vida, a nossa vida ela é transformada a partir do momento que a gente se prepara, a gente investe tempo para que o universo traga o que a gente precisa, então é importante que a gente tenha essa repetição, esse esforço, mas em uma semana a gente começa a transformação que a gente precisa para fazer as coisas acontecerem. Então tenha o comprometimento com você mesmo. Vou utilizar aqui as runas das bruxas. As runas das bruxas são 13 runas, muito... a gente não pode falar que um oráculo ele é simples porque exige esforço, conexão, preparo, exige comprometimento da pessoa que está estudando, mas é um oráculo que ele tem 13 peças, então acaba sendo uma forma mais rápida também de você aprender a se conectar e jogar tanto a runa das bruxas, quanto o baralho cigano, quanto o tarô e assim por diante. Acredito que no segundo semestre eu vou fazer um curso sobre as runas das bruxas, que eu vou disponibilizar. Então, se você tem interesse, quer ser um oraculista, sente esse chamado, que esse chamado ele fica na gente até a gente ir, né? Não sei se você sente isso, mas comigo foi assim. Eu vou lançar e vai ser um prazer. Acompanhe as outras redes sociais, porque eu vou estar falando sobre os cursos e vai ser um prazer, quem sabe, ser o seu tutor nessa jornada. É uma coisa que eu tenho muito amor, eu acho que dá para perceber aqui. E uma coisa que eu gosto muito é de ensinar, de aprender e de ajudar as pessoas a se conectarem, a aprender. Então, recado dado, vamos tirar aqui uma runa para complementar este conselho. Eu sempre vou estar trazendo coisas novas, porque o universo da esoteria é muito vasto, né? Então é legal a gente se conectar, da gente se nutrir. Os pássaros, olha, conselhos, né? Os pássaros, que seria essa runa aqui, ela fala às vezes sobre oportunidades. Tem até uma carta que chama Pássaros no Baralho Cigano, que fala sobre esse aproveitamento de situações. Quando a gente combina as duas, aqui o conselho é muito cuidado para você não dispersar a sua força em diversas situações. É importante você observar como que está concorrendo isso, para você direcionar, tá? A gente tem que lembrar que a nossa história de vida ela é continuada por anos. Então evite perder o seu tempo em uma semana de dispersar tanto. Foque, porque senão pode ser um desperdício, tá bom? Os pássaros, ele é muito positivo no sentido de vamos conhecer coisas novas, mas a tiragem que deu aqui na semana para vocês fala muito sobre foco e muito desejo de chegar no resultado. Por isso que é importante ter o comprometimento com você mesmo ou você mesma. Eu acredito que vão ser sempre mais mulheres, né, que vão ler, né, encaminha para o marido, encaminha para o namorado, porque eu acredito que as mulheres têm essa capacidade de trazer esse lado mais masculino, mais prático, para essa questão da esoteria. Então, eu vou me referir mais a mulheres, tá? Vamos falar sobre sábado e domingo. Sábado e domingo, a gente vai fazer uma tiragem do final de semana, para entender a energia do final de semana. Eu gosto de ir conectando com as coisas que a gente tirou antes, porque é isso, né? Um assunto que a gente começou na segunda pode aparecer no final de semana e vice-versa, tá? Vamos lá. O livro. Olha, vamos lá. Trevo. Chave. Muito bom. Cobra. Mais uma vez, pássaros. Olha só. As coisas se conversam. E o barco. Olha, vamos lá, no final de semana. Apareceu aqui na tiragem principal o livro, que fala sobre esse aprofundamento. O livro, ele fala muito sobre aquele sentimento que às vezes a gente tem de jogar um livro pela capa, sabe? Ele pede aprofundamento, porque às vezes a gente vê uma coisa de uma determinada forma e aí, de um outro jeito que tem que acontecer. Então a gente tem que aprofundar, tem que colher, e isso também vale para nossa vida. Às vezes a gente só deixa as situações passarem, mas a gente tem que aprofundar para ver o que de fato representa aquilo. E por último, a chave. Então fala aqui sobre sorte, sobre no final de semana uma energia muito de organizar aquilo que precisa organizar e como que essa organização vai trazer muita clareza, vai trazer muita facilidade para desenvolver as coisas, sabe? Preste atenção sobre isso. No livro apareceu aqui a cobra. Muito cuidado com quem você divide os planos, muito cuidado quando você falar que você está dando um passo novo na sua vida, porque não necessariamente a pessoa vai ter inveja, essas coisas, pode ser que sim, mas quando eu divido o meu sonho, o meu objetivo com alguém que está mais estagnado,
às vezes a pessoa não se conecta com aquilo e automaticamente vai pensar, nossa, que difícil, nossa, e vai trazendo essa energia. Então, não fale. Apareceu aqui no trevo os pássaros, fala sobre um pouco de flexibilização da mente, talvez também a árvore na semana traz muito esse sentimento da raiz, de que as coisas são daquele jeito. E os pássaros aqui, pensando, pássaro com força, fala sobre flexibilizar, ver, além de não perder tempo com aquilo que não deveria, mas ver que talvez, em vez de ser de um jeito, vai ser de outro. E essa semana ela vai ser muito boa porque ela vai dar uma chacoalhada. Então entenda onde você está gastando o seu tempo e você está perdendo de você buscar o que você precisa. E mais uma vez apareceu aqui o navio. Apareceu isso daqui algumas vezes. O navio ele pode falar sobre uma partida sua, no sentido de buscar coisas novas, de seguir adiante, de se afastar. Né? Se a gente for olhar para cá, tem o livro Trevo e a Chave, que fala assim que uma vez que se organiza, você tem as ferramentas para seguir, e a Cobra, os Pássaros e o Barco pode falar também, se afaste de pessoas que fazem você perder seu tempo, se afaste de pessoas pesadas, se afaste de pessoas que querem que você fique só na gandaia perdendo seu tempo, sabe? Presta atenção sobre isso. Pode ser um final de semana um pouco mais badalado, se você quiser, mas a minha recomendação é que você tire aí algumas horas para de fato sentar, planejar, pensar, estruturar as coisas que você precisa, tá certo? Vou tirar aqui o conselho para a gente fechar essa interpretação da semana e vamos lá. E põe aqui embaixo se você que está ouvindo gostou desse formato, sugira talvez um outro formato. Eu tô aqui para trabalhar, gente. Então, vocês me falam. Espírito. Porque aí, conforme vocês trouxerem, se vocês gostam, se vocês querem de outro jeito, se vocês acham que poderia ser de uma outra forma, a gente vai adaptando até chegar no quadro ideal com a informação que vocês precisam. Olha, espírito. Todas as suas escolhas são partes de quem você é. Liberte-se das cobranças e viva a verdade do seu espírito. Então, assim, todas as escolhas. Escolha, mas escolha coisas que você se vê. Escolha você mesmo. Diga sim a você mesmo. É importante. E vamos tirar aqui mais uma runa das bruxas. Gente, parece brincadeira. Eu não sei se vocês viram o vídeo de leitura da semana passada. Eu fiz um vídeo com todos os signos em um vídeo só, trazendo as energias da semana, mostrando como seria a semana. E a carta Conselho de Áries foi a mesma carta Conselho de Touro. E agora é a mesma coisa. Eu vou deixar linkado a playlist com os vídeos em algum lugar por aqui. E aí, se você quiser, eu convido que você veja lá a leitura da semana passada. Eu sei que a semana já passou, mas é legal porque a nossa vida é uma continuidade, então escutar as energias é bom pra gente dar os próximos passos, até para reconhecer certas coisas que aconteceram, mas também para ver que a carta Conselho ficou a mesma moedinha. A runa do romance, ela pode sim falar sobre relacionamentos amorosos, sobre envolvimento, mas quando a gente vê, são vários elos que não tem começo, meio e fim. Então, ela fala muito sobre a integração das coisas, fala muito sobre a conexão das coisas e fala muito sobre que essa é a nossa vida, que a gente integra vários departamentos, que a gente se conecta com vários departamentos. E por que é interessante isso? Justamente porque uma vez que a gente entende que a gente não tem começo, meio e fim, que a gente não tem que dar mais tempo para uma coisa que outra, que a gente tem que viver alinhado com aquilo que a gente busca, a nossa vida acontece. Por isso que, assim, o espírito e a triqueta, ela fala bastante sobre essa unidade que você tem que ter com você mesma ou mesmo. Então presta atenção nisso. Se coloque em primeiro lugar, entenda a força do tempo. Quando a gente vê uma árvore frondosa, a gente vê ela lá toda estruturada, são quantos milhões de anos ou quantos milhares de anos para elas chegarem naquilo, para dar um fruto, né? Tem árvore que demora bastante. E a mesma coisa na vida. Às vezes a semente que a gente tem aqui, a gente começa a regar, vai levar a gente para onde a gente quer. E não tem ninguém, né, melhor que um taurino do que a persistência dele para colher. Então, não perca seu tempo, organize tudo isso, tá? Espero que você saia daqui melhor do que você chegou. Espero que você saia com informações que você precisava. Retome esse vídeo conforme eu vou deixar o tagueamento. Lembrei que me falaram essa semana para deixar o tagueamento. Vou deixar o tagueamento
para você clicar e ter a segunda, terça, final de semana. Então se nutre dessas informações que eu ponho aqui com muito amor, com muita responsabilidade, com muito carinho com você que eu não conheço. Então digita aqui no comentário sobre você que eu quero conhecer. Vou fazer o máximo para responder todo mundo. E mais uma vez, se precisar de atendimento, se quiser uma leitura, está passando por uma situação difícil e precisa de um acompanhamento energético, basta me chamar aqui no QR Code e a gente conversa. Ou me chama no WhatsApp, a gente dá uma conversadinha lá, tá certo? Um beijo pra vocês, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por estarem aqui no meu universo e até o próximo vídeo.